Mas são equívocos, porque elas não estão pintando o que elas precisam pintar. Elas estão pintando aquilo que elas acham que vai ser bem aceito. Olá, que bom que você está com a gente. Este é o Arte do Inconsciente, podcast semanal produzido pelo projeto Interlocuções, com o apoio da Cidade das Artes aqui no Rio de Janeiro. Eu sou Verônica Lima e te convido a mergulhar nas interlocuções entre psicanálise e arte. Qual era a palavra do momento? Se tivesse que escolher uma palavra, é a guerra, é a fome, é a matança, é isso. Não, tinha uma palavra mais importante que definia o conjunto, que era o absurdo. E eles passam a produzir absurdos, como uma resposta ao absurdo, como uma resposta à guerra. Esse é o nosso segundo podcast e continuamos aqui a interlocução com o artista contemporâneo Vitor Arruda. Sejam muito bem-vindos. As falas de Vitor Arruda, comentadas por Gilda, que vocês ouvirão a seguir, foram gravadas no debate Diferenças entre Arte Moderna e Contemporânea, realizado em 24 de maio e 7 de junho de 2019, na Sala de Leitura da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Aproveitamos para agradecer a toda a equipe da Sala de Leitura, que torna possível os encontros e esse podcast. Os debates foram gravados em vídeo e podem ser assistidos na íntegra em nosso canal no YouTube. Busque por Projeto Interlocuções. O Projeto Interlocuções promove encontros presenciais onde se discute arte e psicanálise na sala de leitura. A agenda pode ser consultada na página cidadedasartes.rio.rj.gov.br. O evento é gratuito, apareça! Eu sou Carlos Alberto Gomes, psicólogo e produtor desse podcast. Muito obrigado pela sua companhia. A verdade só pode ser dita nas malhas da ficção. Jacques Lacan. Muito bom estar com vocês mais uma vez em nosso segundo programa com Vitor Arruda, nos trazendo uma discussão sobre a maneira de ver a arte, que é nesse tempo a posteriori, que ele olhando, ele ressignifica. A questão do trauma também está presente ali na obra de arte. Na psicanálise, ele, como fez, como tem um percurso de análise, ele pode falar sobre isso de uma forma muito esclarecedora, com uma clareza que nos ensina muito sobre o processo dele, a trajetória dele. Sou Gilda Pitombo, sou psicanalista, apaixonada pelo estudo mesmo da arte, do inconsciente, tendo o Vitor Arruda no meu objeto de estudo, que traz essa questão fortemente na obra, uma solidão do sexual, questão da não relação sexual, esse aforismo lacaniano que ele coloca ali com uma clareza brilhante na obra dele, que me interessa muito pesquisar e poder estudar, fazendo as articulações com a psicanálise. Eu já pintei muito meus sonhos, que são coisas assim que eu acho que tem muito a ver com o meu trabalho, e é vamos dizer, uma promiscuidade que eu consigo entre o que eu sonho mesmo quando estou dormindo e acordo e me lembro, Já aconteceu várias vezes de eu pintar alguma coisa dos meus sonhos. E a questão que eu quero abordar do que está me incomodando na minha vida, no meu psiquismo, na minha análise, socialmente. Aqui ele diz com todas as letras da formação do inconsciente, que é o sonho, o quanto ele coloca na arte ali, toda a questão mesmo inconsciente, que provavelmente ajudou nesse percurso da análise dele, ele poder representá-lo ali, não só falando, mas pintando no ato criativo, quanto os sonhos o moveram mesmo. Para Freud, o sonho é a via régia para o inconsciente.
E a interpretação de um sonho é um trabalho em que é sempre possível, né, o mesmo elemento do sonho ser tomado em outras direções, né? E você poder expressar de diversas maneiras, que é o que o Vitor Arruda faz, né? E há algo também interminável em uma interpretação, por restar sempre alguma coisa opaca, obscura, que o Freud denominou de umbigo do sonho. Freud se refere a ele, né, como sendo um termo onde o sentido se perde, em que a força de falar e de associar sobre o sonho tem um limite, onde há um ponto de carência do significante, um ponto opaco em que falta a possibilidade de se concluir. E o recurso da sublimação, né, o artista poder expressar na arte dele essa questão do umbigo do sonho, é fantástico. Lacan nos leva a deduzir que um sonho é uma escrita por meio de imagens. E, sendo assim, ele considera uma articulação entre isso fala e isso mostra. Quer dizer, se desvelam dois aspectos distintos da escritura do sonho, né? No isso que fala e o isso que mostra. Qual é a diferença entre a arte primitiva e a arte naif? A arte primitiva é uma coisa muito visível na arte dos loucos que trabalharam com a doutora Anísia da Silveira, ou de uma pessoa que quer pintar e não tem técnica, mas não se importa, vai pintando do jeito que quer. É uma expressão de uma necessidade de fazer alguma coisa que está dentro da mente, dentro da emoção, e vão fazendo aquilo de uma forma brutal. É uma pessoa que ele pretende correr qualquer risco para conseguir fazer aquela pintura mal feita, mas que tem lá o que ele quer mostrar, entendeu? A cara da pessoa que ele não gosta, entendeu? E o que ele está sentindo, e aí bota uma faca, mas a faca você tem dificuldade de reconhecer que é uma faca. Enfim, é muito ligada a algumas questões do expressionismo. Isso é uma arte primitiva, e eu adoro. Agora, o que é a arte naif? O nome já diz. A arte naif é o seguinte: é uma pessoa, normalmente uma pessoa normal, quer dizer, eu não sou normal, vamos deixar bem claro que eu não sou normal, mas uma pessoa que geralmente se considera uma pessoa normal e que gosta de arte, e que ela sabe que ela tem jeito para aquilo. E aí o que ela faz? Ela faz uma pintura que ela acha que ela está fazendo uma pintura bem feita para agradar a família, os vizinhos, as pessoas que gostam de coisas bonitas. Aí faz um canteiro de flores mal feitas, mais bonitinhas. Aí tem alguns que são muito, muito interessantes, mas isso é um equívoco, porque elas não estão pintando o que elas precisam pintar. Elas estão pintando aquilo que elas acham que vai ser bem aceito. A arte naif me parece algo mais próximo de uma posição sintomática até, onde o sujeito está ali querendo atender a demanda do grande outro. O que eu preciso pintar aqui para agradar o olhar do outro, a sociedade, o mundo que eu vivo, que tem que ser aceito, uma posição bem mais neurótica, trazendo a discussão para a psicanálise. E a arte primitiva é algo mais de uma certa autenticidade, né? De uma verdade do sujeito ali posta na obra, né? Mais apontando para a verdade do sujeito mesmo. Fiquei pensando na questão da arte primitiva com a cena primitiva que o Freud recorta do Homem dos Lobos, quando ele está lá, né? Diante dos pais que estão fazendo sexo, e ele fica surpreendido, ele se toma, né, ali pelo olhar dos pais, e ele evacua na cena ali da relação dos pais, ele criança, e depois ele, através dos lobos, né, na árvore, olhando para ele faz uma fobia. Mas enfim, o que me veio foi essa associação aí de algo dessa ordem, né, dessa cena primitiva, que muitas vezes esbarra num limite da interpretação. Corpo e alma. Canso de não ter achado um concreto no abstrato da vida.
Manso é o mar do corpo, que nas ondas traz a harmonia das formas. Danço com a alma, que ao meu corpo estimula, com palavras de agilidade. Lanço em meu olhar raios de ódio a quem desejar me amar. Tiane Pitombo. Antes e durante a Primeira Guerra Mundial, que mudou a percepção da sociedade, da vida social, de tudo, né? Alguns artistas fogem para a Suíça porque não queriam ir para a guerra, porque eram contra a guerra. Primeiro porque eram contra a guerra, depois não queriam ir para a guerra, né? Então eles, o único lugar neutro, muitos foram para a Suíça, mas muita gente importante. Então tinha poetas, tinha, enfim, o dadaísmo, né? O dadaísmo se centralizou, em princípio, na Suíça, porque era um país neutro, e as pessoas foram para lá e se uniram para formar um grupo de artistas que queriam tratar com a coisa que era mais expressiva do momento, da contemporaneidade deles. De alguma maneira, esse movimento foi um movimento, vamos dizer assim, que só não pode ser considerado porque nunca se falou nisso. Mas hoje as pessoas percebem, eu percebo, que havia uma questão do que hoje se chama arte contemporânea nisso. Entendeu? Eles estavam falando do momento. E o que eles poderiam falar do momento? Qual era a palavra do momento? Se tivesse que escolher uma palavra, é a guerra, é a fome, é a matança, é isso. Não, tinha uma palavra mais importante que definia o conjunto, que era o absurdo. E eles passam a produzir absurdos, como uma resposta ao absurdo, como uma resposta à guerra. E o que eles faziam? Eles faziam reuniões em que, por exemplo, grandes poetas liam os seus poemas que não tinham significado nenhum, porque eles usavam palavras que não existiam. Eles criavam palavras com um ritmo de uma leitura poética, mas que era bafula, etória, entendeu? E liam os poemas. E os outros artistas que eram a plateia, que estavam lá bebendo, curtindo a vida, né, adoravam. Então aquilo era um monumento ao absurdo mesmo, né? Havia pinturas que eram pinturas que não faziam o menor sentido, que até quando em algum momento representavam alguma coisa da realidade, era deturpando, criticando, ironizando. Fez lembrar do texto do Freud, né? Por que a guerra? Quando Einstein faz essa pergunta para o Freud, e ele responde que jamais acabará, né? Que a questão do ódio no laço social estará sempre presente, porque a pulsão de morte é o motor. E esse significante absurdo, os artistas, né, encenaram, retrataram, representaram com toda a força essa questão que aponta para o real, né, o registro do real, que Lacan trabalha, o simbólico, imaginário e o real, que é algo inominável, irrepresentável, que aponta para esse trauma também, o real traumático que o artista representa na arte. E a guerra, nada, né, esse tema mais absurdo, é um campo aí rico, né, no sentido da expressividade. E ele está falando disso mesmo, né, no começo do século XX, que essa marca da pulsão de morte, não é à toa que o Freud, em 1920, ele entra com o conceito de pulsão de morte e subverte toda a teoria dele a partir dali. E, por excelência, a pulsão é de morte. Essa é a frase do Lacan. Nessas tão minhas lembranças, eu mesmo desapareci. Guimarães Rosa. Foi um prazer ter vocês aqui conosco e espero todos vocês na próxima semana para que possamos continuar nessa interlocução de arte e psicanálise. E as reflexões ficam, mas
o nosso podcast já está chegando ao fim. A gente agradece muito a sua companhia até aqui. Lembrando que esse podcast é produzido a partir dos encontros semanais que acontecem na Cidade das Artes e que são promovidos pelo projeto Interlocuções. O objetivo desse projeto é justamente promover debates e interlocuções entre intelectuais, artistas, em torno do tema da psicanálise e das questões do inconsciente. Se você quer participar presencialmente, se você está aqui no Rio de Janeiro com a gente, basta acessar a programação da Cidade das Artes, escolher o dia e chegar. É gratuito e a gente vai ficar muito feliz com a sua participação. Siga o Projeto Interlocuções no YouTube, Instagram, Facebook e deixe seus comentários. Será um prazer continuar essa interlocução com vocês por lá. Vale um agradecimento especial aos amigos que ouviram o primeiro episódio na semana passada e mandaram comentários. Continuem participando, assim a gente vai aprimorando também o conteúdo. A voz que você ouviu nas frases psicanalíticas é de Júlia Ornelas, e a que interpretou o poema de Tiane Pitombo é de Clara Marinho. Esse programa é semanal e pode ser ouvido em várias plataformas de podcast, além do Spotify e até mesmo em nosso canal no YouTube, sempre gratuitamente. Todo sábado tem novidade. Esperamos você no próximo, hein? Até lá! A gente fica por aqui. Um super beijo e até a próxima!